Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu programa sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje eu conto com a presença do professor Caio Domingues, um parceiro aqui de tantos episódios aqui do nosso programa Conversa Criminal Podcast. Tudo bem, professor Caio? Pode se apresentar para os ouvintes que ainda não o conhecem, por favor? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes. De fato, né, eu já participei aqui diversas vezes para tratar de diversos temas, lei de drogas, habeas corpus, tribunais superiores, e é sempre uma honra estar por aqui. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou advogado criminalista, professor do curso SEI, e agora escritor, né, do livro Habeas Corpus na jurisprudência dos tribunais superiores, que é o que a gente vai tratar um pouquinho aqui hoje. Eu agradeço o convite, Augusto, e espero que o ouvinte goste de mais desse novo episódio do Conversa Criminal Podcast. Maravilha. Como o professor Caio citou, o tema do episódio de hoje é justamente o livro de autoria do professor Caio, que é sobre o habeas corpus, né, na jurisprudência dos tribunais superiores. E já abro aqui com a primeira pergunta. Caio, como é que surgiu o interesse, a ideia para a produção desse livro? Augusto, no início do ano passado, eu lancei meu primeiro curso lá no CEI Acadêmico, junto com o professor José Flávio Ferrari, que também é um participante assíduo aqui, né? E também a professora Mariana Filmari, que foi o curso de Lei de Drogas. E deu muito certo, deu muito sucesso. E a lei de drogas, ela é uma lei que a gente precisa estar constantemente atualizado, porque cada dia que passa me parece que surge um novo motivo para decretar uma prisão preventiva, afastar um tráfico privilegiado, ou condenar por uma associação por tráfico de drogas, enfim. Então eu tinha que me manter extremamente atualizado na jurisprudência do STJ e do STF, para que eu pudesse dar as minhas aulas, porque eu fiquei especificamente com a parte de instrução, né, dos delitos de tráfico de drogas desse curso. E aí, inevitavelmente, eu acabei também, por conta desses estudos, adentrando mais a fundo nas hipóteses de cabimento do habeas corpus. Então, aquele interesse inicial, que era lei de drogas, para dar aula para o meu curso, né, junto com o Zé e com a Mari, acabou também se transformando num interesse de estudar o habeas corpus em si, o cabimento do habeas corpus em si no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. E isso veio muito, que vai ser até um merchan, né, de decisões que eu recebia e recebo até hoje, né, porque até hoje eu sou assinante, do Síntese Criminal, né. Eles têm um relatório que chama Relatório Conselho da Ordem, tem também o Tudo de Penal, do Caio Paiva, que são plataformas que enviam para a gente jurisprudências defensivas. Então, eu parei de estudar só lei de drogas e passei a estudar jurisprudência nos tribunais superiores mesmo, sabe? Todos os precedentes. E aos poucos eu nem fui percebendo assim, foi uma coisa que foi naturalmente. Eu comecei a ajudar todos os meus colegas, tem muitos de Londrina, professor e advogado criminalista William Anjos, o Lucas Micali, o Gabriel Blabler, a própria Mari Filmari, o Zé Flávio Ferrari, a fazer habeas corpus e falar para eles quando é que cabia, quando é que não cabia habeas corpus nos casos do escritório deles, né? A gente tem grupos de advogados criminalistas no Paraná, em São Paulo, enfim. E foram eles que me deram a ideia de fazer um curso de habeas corpus. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sabe quando você entende de um assunto, gosta de estudar um assunto, mas assim, para você é tão corriqueiro que você estuda todo dia e você acha que não é nada demais? Foi mais ou menos assim. Eles me deram a ideia de fazer um curso de habeas corpus e a partir do curso, montando as aulas, que eu comecei a escrever o livro. Foi exatamente assim, não foi por ideia minha não, foi por ideia dos meus amigos criminalistas. São essas coisas da vida, né, que surgem, né, como falam, tem o ditado popular, né, quando o cavalo passa encilhado, a gente tem que aproveitar e montar, né, tem essas oportunidades, né, que surgem, né, a partir dos nossos estudos, né, relacionados ao trabalho, e o professor Caio fez muito bem, né, de aproveitar esse ritmo para fazer uma produção de um conteúdo técnico, jurídico de muita qualidade, né? Acompanho o professor Caio no seu perfil no Instagram, que é o @descriminalize, né? Que sempre está compartilhando ali, tanto no feed, na grade ali, como nos stories, precedentes muito importantes
para nós, advogados criminalistas. E, Caio, você bem sabe, né? Eu também, como sou advogado criminalista, muitas vezes lanço mão ali do conteúdo do teu perfil para minha advocacia. E, Caio, como é que foi esse processo, assim, de pesquisa, produção? Como é que foi, assim, produzir um livro? Cara, é um negócio muito interessante, assim, é um trabalho um pouco de formiguinha, né? Porque o processo ele foi assim, eu primeiro parei para começar a raciocinar como é que eu poderia fazer um curso de habeas corpus, porque me parece que é uma coisa, assim, gigantesca, né? Eu poderia tratar de 1000 possibilidades. Uma coisa que sempre chama minha atenção, sempre, não é a jurisprudência em si, por exemplo, em crimes específicos, sabe? Do STJ e do STF. Não é, por exemplo, standard probatório da pronúncia, que não pode, a gente estava até falando aqui no off, não pode pronúncia com base no hearsay, não pode pronúncia com base em elementos coligidos só no inquérito policial. Não era em crimes específicos que era a minha ideia atual, era em cabimento de habeas corpus, sabe? Porque desde quando eu comecei a estudar o habeas e entender o tanto que ele é importante e o tanto que ele é eficaz, assim, e mágico, sabe? Cabível em trocentas hipóteses diferentes, eu entendi que de fato o que eu podia passar para as pessoas era importante. Então, primeiro eu criei o curso, a grade do curso, que acabou sendo o miolo do livro, né? O sumário do livro. Primeiro falando sobre desmistificando o cabimento do habeas. Por exemplo, eu começo o livro falando que não cabe só quando as pessoas estão presas. Por incrível, isso parece ser uma coisa boba, mas eu tenho muito aluno mesmo, que me manda dúvida, achando que habeas corpus só serve para questionar preventiva ou no processo de execução penal quando o cliente está preso. Então, gente, né, o habeas corpus ele é cabível quando a gente discute também constrangimentos indiretamente ligados à liberdade de locomoção, né? Tem uma porrada de decisão no STJ e no STF concedendo habeas corpus para rescindir um NPP, para aplicar uma insignificância para um réu solto, para conceder um salvo-conduto para plantio de cannabis medicinal. São todas questões que indiretamente lidam com a liberdade de locomoção. Isso sempre chamou minha atenção em primeiro passar isso para os alunos, né? E o meu curso começou assim e o meu livro também. E aí o que me chamou, em um segundo momento, a atenção, que me parece que, assim, é a campeã de dúvidas no curso, no meu perfil, dos meus amigos também, colegas criminalistas que me procuram, é o cabimento do habeas substitutivo de instrumentos próprios, né? Eu perdi uma apelação, eu faço um recurso especial, putz, mas meu cliente está preso, demora pra caramba. Nossa, peguei uma execução penal e tem uma nulidade. A busca domiciliar foi ilícita, né? Não seguiu a jurisprudência do STJ. Putz, o que eu faço? É uma revisão criminal que demora meses para ser julgada? Então, esses casos me chamou muito a atenção no início. Foi onde eu dediquei mais tempo de estudo. O cabimento do habeas corpus substituindo o instrumento legalmente previsto, né? Revisão criminal, agravo execução, recurso especial, recurso extraordinário. E aí, no finalzinho ali da minha pesquisa, eu acabei trazendo, tanto no curso quanto no livro, aí sim, crimes específicos, né? Jurisprudência de crimes específicos, nomeadamente ali da lei de drogas, crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio, porque a pessoa precisa saber enxergar o constrangimento legal. Enxerguei um constrangimento legal. A prova é ilícita, ok. Como é que eu posso entrar com habeas corpus? A ideia foi mais ou menos essa e durou ali 2022 inteiro. Eu acho que, sinceramente, eu li mais de 500 precedentes da STJ e da STF para escrever isso. E é difícil compilar os mais legais, sabe? Principalmente colocando num livro que é físico, né? Ocupa muito espaço colocar um precedente inteiro, então eu tinha que selecionar qual é a parte que importava para cada capítulo. E é isso, cara. É pesquisa bruta mesmo, lendo decisão por decisão. Tanto é que eu já sei, quando cai com um determinado ministro, no caso meu, eu já sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder, se a ordem vai ser concedida ou não, já sei como é que vai vir a decisão. Você acaba lendo tanta decisão do cara que você já sabe até como é que vai vir a decisão, sabe? É bizarro. Mas é gostoso. Eu gosto de estudar HC. É curioso que você citou, né? Realmente, muitos jovens advogados, né, têm essa percepção, né, essa impressão de que o habeas corpus ele é um instrumento, né, uma ação constitucional voltada somente para discutir a liberdade, né, diretamente do cliente, né, em relação principalmente a prisões sem fundamento, prisões ilegais, né? Mas eu digo assim,
volta e meia eu cito, né, a experiência que eu tive como assessor de magistrado no tribunal aqui do estado onde moro, tantas hipóteses e tantas situações que havia ali realmente que a defesa, né, acabava impetrando habeas corpus, né, principalmente em situações de pedido de trancamento da ação penal por ausência de demonstração da matéria, por ausência de prova da materialidade do crime ou ausência de indícios de autoria, né, discutindo ali a justa causa, né, para recebimento da ação penal. Um outro caso também que eu lembro foi bem curioso, né, de cabimento de habeas corpus e até que ali foi concedida a ordem também, foi numa situação em que a juíza redesignou uma audiência que já estava designada, né? E a nova data que essa juíza havia designado, essa audiência, o advogado ele já tinha uma audiência em outro processo já previamente designada, né? Ele peticionou para a juíza, né, informando que já tinha uma audiência previamente designada, e ele pediu que fosse, então, redesignada essa audiência dela, mais uma vez. E nisso a juíza indeferiu esse pedido de redesignação. O que o advogado fez? Ele impetrou um habeas corpus, né, alegando que ali haveria, sim, constrangimento ilegal, né, em razão de que já havia uma audiência previamente designada, em outro processo, e isso, nesse caso em específico, traria um prejuízo à defesa do cliente dele e até uma ameaça, né, ao seu direito de liberdade ao final do processo. E nisso, o tribunal aqui do Paraná concedeu a ordem habeas corpus para suspender, foi liminarmente, né, para suspender essa audiência, então, que teve esse conflito de agenda, e concedeu, então, essa liminar em habeas corpus, que depois, posteriormente, pedindo informações para a juíza, ela acabou reconsiderando a sua decisão e acabou, assim, atendendo ao pedido da defesa para, enfim, redesignar, né, para não gerar nenhum prejuízo ao direito de defesa do réu. Então, realmente, são tantas situações, né, que a gente pode pensar no cabimento do habeas corpus e essa obra que você trouxe, Caio, é fundamental nesse sentido, um trabalho de pesquisa assim, maravilhoso, né, que você fez, de pesquisar, compilar, analisar essas jurisprudências, inclusive com a tua atuação como advogado criminalista, né, que eu que acompanho o seu trabalho, você tem uma atuação muito forte, principalmente nos tribunais superiores, né, no STJ ou no Supremo Tribunal Federal. E, Caio, em relação à tua obra, para os ouvintes, principalmente o ouvinte aí que é advogado criminalista como nós, quais pontos relevantes na tua obra que você considera bem fundamentais, importantes para a atuação na advocacia criminal? Que ponto que você gostaria de destacar do seu livro para esse advogado criminalista, para essa advogada criminalista que está nos ouvindo nesse momento? Antes de eu responder a pergunta, cara, você deu um exemplo que resume a minha ideia do livro. Você acabou de dar um exemplo que, assim, a minha ideia inicial do livro foi essa, foi desmistificar o caminho do habeas, sabe? E não é só quando discute prisão. Você acabou de me falar de um caso em que uma audiência foi suspensa porque, olha isso, quando que... Para pensar, é que a gente... eu já atuo há algum tempo, você atuou muito tempo em Tribunal de Justiça, nós temos muitos colegas que atuam muito tempo, mas imagina uma pessoa saindo agora da faculdade, começou a advogar na área criminal, você acha que essa pessoa vai imaginar que é cabível um habeas corpus nessa hipótese? Você acha que a faculdade ensina isso? Não ensina. Não ensina. Quando eu saí da faculdade, primeiro que eu não sabia nem redigir um habeas corpus. E no final das contas nem é tão difícil assim, né? O habeas corpus é a peça mais informal que existe na nossa área. Acho que eu diria no mundo jurídico. Você pode escrever num guardanapo, né, um habeas corpus. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu defendo a impetração do HC em substituição ao resto, fora outros motivos, é claro. Mas você acabou de dar um exemplo que mostra o que eu queria desde o início do meu livro. Mostrar que cabe habeas corpus em diversas situações e não apenas envolvendo prisão. Respondendo a tua pergunta, que eu considero, assim, um ponto fulcral que as pessoas os criminalistas hoje têm que saber,
E, assim, é uma coisa que exige, de fato, atualização. E, assim, gente, não é pedir muito, né? O criminalista ele tem que estar atualizado com a jurisprudência dos tribunais superiores. Não é vendendo meu livro, não. Tô falando de ler notícia todo dia mesmo, ler decisões do STJ e STF para estar atualizado enfim, representar bem o teu cliente, né? Eu diria que é o cabimento do habeas corpus, não no sentido de cabe para suspender uma audiência, cabe para pedir uma produção de prova, cabe para rescindir um NPP. Não. É cabimento do habeas corpus em discussões gerais. Por exemplo, é muito comum a gente ver decisões muito simples e genéricas, eu diria até que absurdas, de tribunais de justiça, simplesmente não concedendo a ordem, falando que não pode discutir provas em habeas corpus. É inacreditável que até hoje isso aconteça, né? É muito comum, Augusto, a gente ver decisões, especialmente do Tribunal de Justiça, não concedendo a ordem para revogar uma preventiva, falando que seria necessário revolvimento fático probatório, a ação constitucional do habeas corpus ela é de comissão sumária, não sei o que tem. Aquelas decisões padrões genéricas que servem até para rescindir um contrato de locação, sabe? Que fere ali, assim, de forma clara e evidente, o 315, parágrafo 2º, inciso 3 do Código de Processo Penal, e serve para qualquer outro processo, então não é fundamentada, né? Mas, gente, para raciocinar uma coisa, e isso aqui é STJ e STF falando. Um dos requisitos, por exemplo, para decretar preventivo é o quê? É indício de autoria, né? É isso que prevê a primeira parte do 312. Então, como é que você não pode discutir a autoria, por exemplo, em habeas corpus? Claro que tem técnica para isso, para você escrever um habeas corpus discutindo uma autoria, um standard probatório. Como é que você não pode discutir isso? E tem muito TJ que até hoje fala que não pode. Então, o que eu tentei trazer também aqui, e isso que eu acho importante, é esses entendimentos gerais do que é possível fazer num habeas corpus. É possível discutir provas para revogar uma preventiva. É possível fazer um habeas corpus pedindo uma absolvição por ausência de standard probatório suficiente para condenação. Tem técnica de redação que você vai pegando à medida que você for estudando os precedentes, vendo como que os ministros concedem ordem nesses casos, óbvio. Mas eu acho que isso é o mais importante, é saber o que dá para levar até o STJ e STF, como levar até o STJ e STF, se vai ser um habeas corpus em substituição a um recurso especial, a uma revisão criminal, a um recurso extraordinário, porque assim, cá entre nós, né? O HC é muito mais efetivo, muito mais célere e, como eu falei, né, a peça é muito menos formal do que os recursos extraordinários. Por isso que tem gente, por exemplo, que defende a extinção da existência do RESP e do recurso extraordinário, né? Que depois de um acordo condenatório, a discussão pode ser tudo por via de HC. Eu acho que é uma tendência, viu? Eu acho que é uma tendência. Eu até falo no meu livro que o recurso ordinário constitucional, o RHC, né, ele está extremamente em desuso e já é extirpado do ordenamento jurídico. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que é os cabimentos de HC e os entendimentos gerais do que pode ser discutido no HC. Sabe uma coisa interessante também, Augusto? Para finalizar essa pergunta aqui que eu lembrei? Isso entra nos entendimentos gerais? É aquelas coisas que alguns TJs fazem. Você não pode fazer um HC direto depois que decreta preventivo. Você tem que fazer um pedido de revogação preventiva na origem. Lógico que não. Isso o STJ e o STF já fala que não há muito tempo. E eu tenho um precedente aqui no meu escritório que fala que não precisa nem pedir nulidade, tá? Teve um caso esses tempos que homologou um flagrante de descaminho, o juiz considerou as provas listas, meu cliente pagou fiança e saiu, mas o juiz homologou o flagrante, a busca pessoal para mim foi ilícita, impetrei um HC no TRF4, o TRF4 falou que eu não podia fazer isso, que era supressão de instância, porque o primeiro grau não tinha analisado. Eu falei, lógico que analisou. Falou que o flagrante foi ilícito e homologou, não analisou as provas? Bom, resumindo, o Antônio Saldanha Paeiro concedeu a ordem para o TRF4 analisar a minha impetração. Então, são esses entendimentos gerais que eu acho que é importante e que eu tentei trazer no livro para ajudar a advocacia criminal, sabe? Essa questão de jurisprudência defensiva das cortes é algo sempre complicado, né? Lembro, há alguns anos também aqui no Tribunal do Paraná, nosso Tribunal de Justiça, um precedente também de uma das câmaras criminais no sentido de não conhecer o HC por indevida supressão de instância, porque não houve ali o pedido de concessão da liberdade provisória, né, ou de revogação da preventiva para o juiz de primeiro grau, e
E algo também que a época, assim, eu achei bem bizarro, porque se o juiz já decretou ali prisão preventiva, ele já tem um ato coator, né? Então não vejo muito sentido o juiz decreta uma preventiva, muitas vezes ou converte, né, um flagrante em preventiva, não faz muito sentido ter que primeiro atravessar ali uma petição de revogação da prisão preventiva para ir posteriormente entrar com HC no tribunal, né, ordinário. Não tem cabimento. Desculpa te interromper aqui, esse assunto ele me emputece, sinceramente, desculpa até a palavra. É inacreditável vir uma decisão desse jeito de um TJ. É inacreditável. É o que você está falando. Se o juiz de primeiro grau, pouco importa se é plantonista ou o juiz titular, tá? O Augusto até falou da hipótese de ser, por exemplo, uma conversão do flagrante preventivo, né? Que pode ser um plantonista e depois vai para o juiz titular. Pouco importa. É um ato inteiro, é um ato pronto. Você não tem que ensinar direito para o juiz de primeiro grau. Se ele decretou uma preventiva, converteu um flagrante preventivo, ou decretou uma preventiva, e o fundamento se dissocia de jurisprudência consolidada da STJD, é óbvio que você pode atacar isso por meio de habeas corpus imediatamente. Imediatamente. É inacreditável. É isso que você falou, a jurisprudência defensiva. É inacreditável. Isso Nossa, isso me tirou de sério. Olha, eu até tive que te interromper. Pelo amor de Deus. E como você citou, né? Mesmo que seja ali o juiz plantonista, ele é um juiz togado, né? Um juiz de direito, ele está ali imbuído, né? Investido da jurisdição, e nós bem sabemos, né? Da decisão do ato coator do juiz de direito, do juiz de primeiro grau, a quem cabe analisar esse ato coator é o Tribunal Ordinário, né? Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, né? Então, assim, falar em devida supressão de instância, realmente, à época, eu achei bem bizarro, né? Foi-se a meu ver, assim, que eu me lembro, à época, foi uma decisão isolada, assim, né? De um relator em específico, né? Que não conhecia da ordem, mas, de fato, né? Acaba sendo uma jurisprudência defensiva, e falar em ausência ali de cabimento da ação nesse sentido, a meu ver, assim, também é um absurdo, né? E, Caio, a respeito também do teu livro ali, você, ao longo dos capítulos, você também analisa uma série de questões ali envolvendo o habeas corpus, né? Sobre o HC substitutivo, o recurso em habeas corpus, também ali você faz algumas divisões, alguns capítulos ali, em casos concretos, né, analisando, por exemplo, o HC em crime contra o patrimônio, lei de drogas, crimes contra a vida. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que você defende muito nas suas redes sociais, né, é o HC substitutivo, por exemplo, né? Como é que foi tua abordagem a respeito do HC substitutivo nessa tua obra? Eu sou um defensor, assim, do HC substitutivo, porque é o que eu falei, é mágico, é rápido, é célere, é eficaz, não quer dizer que vai dar certo, evidentemente, né? Mas eu procurei fazer, Augusto, uma evolução histórica do cabimento, né? Só para tentar ser didático para quem está ouvindo e nunca ouviu sobre esse assunto. O que é um HC substitutivo? É você fazer o habeas corpus quando legalmente a previsão no Código de Processo Penal, na Constituição, é você fazer outra coisa. Resumindo, vem um acórdão de um julgamento do recurso de apelação, unânime. O instrumento jurídico cabível é um recurso especial. Então, quando a gente fala de um HC substitutivo, é isso. É eu defendendo que, ao invés de você interpor um RESP, você impetre um habeas corpus diretamente no STJ. É você pegar uma execução penal, caso transitado de julgado, por uma nulidade, e ao invés de ajuizar uma revisão criminal para buscar a declaração daquela nulidade, porque pode fazer isso, né? Eu defendo que você possa impetrar o HC em substituição à revisão criminal. É isso, o assunto é esse, basicamente. Então eu busquei, Augusto, trazer a evolução jurisprudencial sobre essa discussão, esse tema, que para mim sempre me chamou atenção, sabe? E é curioso porque uma das primeiras vezes que isso aconteceu, que isso passou a ser vedado, vamos dizer, né? Que chegou a STF, o STF falou, mas isso aqui não devia ter sido feito, não era para ter sido impetrado no habeas corpus, era para ter sido interposto um ROC.
Foi uma das primeiras vezes que, no meu conhecimento, isso aconteceu, foi na primeira turma. Eu até me esqueci aqui o número do HC, mas daqui a pouco a gente pega e eu passo aqui. E a decisão foi do Marco Aurélio. O Marco Aurélio defendendo, óbvio, né? Tinha que vir da primeira turma isso, né? O Marco Aurélio defendendo que não poderia haver a impetração de um habeas corpus em substituição, naquele caso concreto, né, a um recurso ordinário constitucional. E aí isso foi acompanhado pela primeira turma, e depois disso, parece que todo mundo passou a levar muito a sério, né? A segunda turma do STF, as duas turmas do STJ, ainda que exista a previsão legal do parágrafo 2º de 654 CPP sobre a possibilidade de concessão da ordem de ofício, que significa basicamente o seguinte: beleza, você impetrou um habeas corpus, mas não deveria, só que, tem uma ilegalidade aqui, eu tô concedendo a ordem, para ser didático, tá? Então, eles começaram a levar muito a sério, e aí o que aconteceu? Nada, né? O número de habeas corpus continuou aumentando, né? Essa jurisprudência defensiva de nada serviu, e aí eu tentei, então, fazer uma linha do tempo ali sobre como é que vem sendo o entendimento de STJ e de STF sobre os substitutivos. Então, por exemplo, o HC e substituição a recurso especial, plenamente aceito, tranquilamente aceito pela sexta turma. A sexta turma admite. Fala, olha, é decisão do advogado, é uma estratégia defensiva válida, impetrar o habeas corpus em substituição a recurso especial. Ponto. A quinta turma não gosta. A quinta turma, geralmente, não conhece esses HCs. Mas isso significa que não vai analisar o mérito da impetração? Claro que não, eles vão analisar. Na verdade, o que a gente tem na prática é uma confusão de quinta e sexta turma, primeira e segunda turma, sobre o cabimento de HC, mas no final das contas, hoje já voltou ao que era lá atrás. Ainda que ele não seja conhecido, o mérito vai ser analisado para ver se concede a ordem de ofício nos termos lá de 654, parágrafo 2º. Então eu fiz essa evolução histórica, sabe? Hoje, sexta turma admite o RESP, a HC substitutivo de RESP, e a quinta turma não admite. Sobre HC substitutivo de revisão criminal, existem precedentes admitindo na segunda turma do Supremo Tribunal Federal e na sexta turma do Supremo Tribunal de Justiça. Primeira turma do STF e quinta turma do STJ não admitem. Então eu tentei trazer essas hipóteses de cabimento e trazer saídas para os advogados do que fazer em cada caso, sabe? Talvez assim, se você não sabe o prevento e vai optar pelo HC substitutivo de revisão, como escrever? Sabe? Que precedente usar? O que você pode argumentar na tua inicial? Foi basicamente isso. E assim, para finalizar com esse tópico, eu repito aqui, o ROC, recurso ordinário constitucional, ele está absolutamente em desuso. Eu tenho um ROC interposto. E assim, não vale a pena, porque até a quinta turma do STJ já vem conhecendo os HC substitutivos de ROC. Você abordou essa questão do ROC, né, que muitas vezes cabe até um habeas corpus substitutivo, mas mesmo assim é um recurso, né, que está previsto no nosso ordenamento, né, e é uma questão também que eu vejo principalmente para os jovens advogados, é a complexidade, vamos chamar assim, do organograma, né, recursal, para os tribunais superiores, né, porque ele tem, por exemplo, ali denegado uma ordem no tribunal ordinário, né? Caberia ali, em tese, um RHC para a instância dos tribunais superiores, né? Mas daí tem uma série de questões, né? Verificar ali realmente a hipótese de cabimento, prazo, verificar ali o regimento interno dessas cortes. Além disso, em primeiro lugar, também tem a questão da admissibilidade, né? Que passa ali pelo tribunal ordinário, para aí sim é feito esse juízo de admissibilidade para aí sim subir. Não é raro também no próprio tribunal ordinário ser negado o seguimento, né, a esse recurso. Ele tem todas as questões de agravo regimental, uma questão também muito importante, né, de conhecer não só ali o teor do texto constitucional a respeito dessa parte processual, como o nosso CPP, é lógico, é uma obrigação nossa conhecer o CPP, mas principalmente conhecer também o regimento interno dessas cortes, né? E você também, eu vejo ali que no capítulo do seu livro a respeito do RHC, você também acaba abordando nessa questão assim, do agravo regimental, ali envolvendo tanto o STJ como o Supremo, né? Você pode comentar mais a respeito disso, Caio?
Ah, sim, é importante você ter trazido isso, porque eu tinha esquecido de falar, né? Tem um capítulo, olha isso, eu esqueci um capítulo, na verdade, eu tinha esquecido de comentar, que eu falo também dos recursos cabíveis dentro de um habeas corpus, né? Então, a partir do momento que a ordem não é concedida, o que você vai fazer, né? Qual é o recurso que cabe dentro dessas ações constitucionais? E tem uma coisa interessante que pouca gente sabe, né? Mas se você seguir o caminho natural das coisas, fica tudo muito complexo e demorado também. Então, você entra com habeas corpus no TJ. A ordem é denegada ali, em decisão colegiada pela Câmara Criminal, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Como o Augusto estava falando, então, ali é cabível, né, o recurso ordinário constitucional. Que, embora não exista previsão legal, é muito comum que se abra vista para o MP estadual se manifestar, fazer uma contrarrazão, mas não existe previsão legal para isso, tá? Aí depois que se remete o caso para o Superior Tribunal de Justiça. Vindo uma decisão colegiada do STJ em um RHC, se você for seguir o caminho natural das coisas, dos recursos legalmente previstos, você vai ter que interpor um recurso extraordinário. Imagina você, por exemplo, estar discutindo uma prisão preventiva e você ter que chegar no Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário. É inacreditável pensar que isso seja possível hoje, né? Assim, que seja não possível, mas que vale a pena fazer isso. Se a gente tivesse num país perfeito, que o Poder Judiciário não é demorado, não tem tanta ação para julgar, beleza, vai seguindo o caminho natural dos recursos legalmente previstos, não precisa fazer nada de substitutivo para ser mais rápido, e aí você chegaria discutindo uma prisão preventiva no STF por meio de um recurso extraordinário. O que eu proponho no livro é você não fazer isso, é você fazer por meio de HCs mesmo. Perde um HC no TJ, sobe um HC para o STJ, em substituição a RHC. Perdeu uma decisão colegiada no STJ? Vai para o STF. É isso. E uma coisa interessante que o Augusto falou, que é um dos motivos pelos quais eu defendo o HC, por exemplo, substitutivo de RESP, é que, como o Augusto falou, a gente não tem que saber só o recurso cabível, que nesse caso aqui, por exemplo, seria o recurso especial. A gente tem que saber, por conta da jurisprudência defensiva, todas as súmulas que tratam desse tema, né, do recurso especial. Porque, assim, 98% dos recursos especiais, primeiro que não são admitidos, aí a gente tem que fazer um agravo em réspera. Aí o agravo também não é, a gente tem que fazer um agravo regimental, um agravo em réspera. Enquanto isso, o teu cliente pode estar preso. A jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, eu diria que hoje torna inviável a gente seguir os recursos legalmente previstos, sinceramente. Salvo raríssimas hipóteses, por exemplo, de cliente solto, que não tem pressa para julgar o caso, coisas nesse sentido, temas que estão para ser decididos. Por exemplo, teu cliente está solto e você está querendo discutir ali a súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Porra, vale a pena você impetrar um RESP porque está afetado com a terceira sessão julgada, né? Não precisa entrar com habeas corpus. Então, assim, eu tento trazer as hipóteses que vale a pena o recurso legalmente previsto e o habeas corpus, sabe? Em contraposição ao habeas corpus. E aí, você, usando o habeas corpus e perdendo, eu falo dos recursos cabíveis dentro da ação do habeas. Então, assim, eu tentei trazer basicamente todas as hipóteses possíveis aí, citando, inclusive, casos aqui do meu escritório. E a questão em relação ao cliente preso, né, o tempo ele é fundamental, né, porque é notório o estado de coisas inconstitucionais, né, inconstitucional em relação ao sistema carcerário, né, conforme reconhecido na DPF julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então é um dia a mais que o cliente passe ali no sistema carcerário, isso gera um impacto enorme, né, na vida desse cliente, na família dele, trabalho. Então realmente o advogado ele tem que ter essa atuação estratégica para o quanto antes barrar essa prisão ilegal, prisão sem requisitos, né? Ser uma fundamentação adequada. E, Caio... Exatamente. Posso dar um exemplo? Desculpa cortar, mas assim, é um exemplo prático aqui que eu dei no livro, tá? Eu tive um cliente um tempo atrás, ele tinha 18 anos e um dia, olha só, 18 anos e um dia, foi pego com 40 gramas de cocaína. E primário com bons antecedentes, o primeiro registro criminal da vida dele foi decretada preventiva na custódia. E assim, jurisprudência consolidada de STJ e de Supremo Tribunal Federal, né? É contraproducente em termos de política criminal, especialmente também pelo que o Augusto está falando sobre o estado de coisa inconstitucional das prisões, mas é contraproducente em termos de política criminal a prisão preventiva de jovem primário pego com pouca quantidade de drogas.
Se a gente fosse seguir o caminho natural das coisas, ia impetrar um habeas corpus aqui no TJ de São Paulo, que nunca revoga a prisão, né? Raríssimos às vezes. Eu ia ter que esperar 40, 50 dias para julgar esse habeas corpus, para depois subir para o STJ. E aí talvez, sei lá, se cai com um Joel e Lamparcione, um Messode, perder uma liminar. Então, assim, o que eu fiz? Perdi uma liminar impetrando o HC no TJ, subi para o STJ, meu HC foi indeferido liminarmente pela súmula 691, que eu falo muito sobre ela também no livro, e imediatamente eu já subi para o STF. O Barroso concedeu a ordem. Ele ficou 11 dias preso. Eu demorei 11 dias para chegar no STF. É normal acontecer isso? Não. Não é normal, tá? Eu tive sorte porque caiu com o Barroso, e é um tema que o Barroso ele luta bastante, que é contraproducente, prisão de jovem primário por quantidade de droga. Mas, enfim, só tô falando que se você fosse seguir o caminho natural das coisas, talvez esse menino ia estar preso até hoje, sabe? Ia ficar 4, 5, 6 meses preso, e aí vai saber o que ia acontecer com ele. Então, eu também trato isso no livro, entendeu? E é um ponto, assim, importante, né, a gente citar, é uma crítica que sempre que eu posso, eu faço, que é a banalização da prisão preventiva, né, da prisão cautelar. A gente bem sabe que a prisão cautelar é uma prisão processual, uma prisão da garantia do processo, ela não é uma antecipação da pena. Mas, infelizmente, a gente vê que a postura de alguns ou muitos promotores e juízes é de... principalmente em situação da gravidade em abstrato do crime, o promotor requisitar a prisão, o juiz decretar a prisão, né? Uma situação que recentemente eu tive conhecimento, um rapaz aqui na região de Curitiba tinha sido acusado de coautoria num triplo homicídio, com base na gravidade em abstrato desse crime, foi decretada a prisão preventiva dele. Na instrução, e ele foi ainda pronunciado, né, que nem havia requisitos para isso, ao meu ver. Na instrução no plenário do júri, verificou que realmente não tinha ali nenhum indício da participação desse jovem nesse triplo homicídio, e o promotor, em sua sustentação, ele se manifestou pela absolvição desse jovem. Então, levou quase 3 anos dessa prisão preventiva, que ele ficou preso preventivamente quase 3 anos, para depois verificar que ele não teve qualquer participação nesse crime. Então, primeiro prende para depois verificar se a pessoa é culpada ou não, sendo que no texto constitucional consta, né, que a liberdade é regra, né? Então, primeiro processa ali a pessoa, após o trânsito em julgado, tendo ali uma sentença penal condenatória, aí sim, a pessoa passa a cumprir essa pena. Agora, basicamente, um cheque em branco condenatório, um cheque em branco punitivo, tem ali uma pretensão acusatória em relação a uma pessoa, e simplesmente o juiz passa esse cheque em branco punitivo e deixa a pessoa presa por prazo indeterminado, né? E o detalhe é que foi decretada a preventiva dele ainda no inquérito policial, na investigação. É um caso que sempre gosto de citar, né, desse absurdo da banalização da prisão preventiva. Um outro detalhe também, um outro caso também que eu gosto de citar, numa audiência de custódia que participei recentemente, um jovem de 18 anos, réu primário, né, sem antecedentes, sem nada, foi preso ali com 4 gramas de entorpecente e foi convertido, né? Primeiro que não foi nem analisada a questão ali da aplicação do artigo 28, né? Acho que seria até uma hipótese de eventualmente relaxar esse flagrante, né? Discutindo se o artigo 28 é crime ou não, tem essa discussão, né? Mas, enfim, digamos que tem ali a discussão se aplicaria o 28 da lei de drogas, que é posse para consumo, ou o 33, que é para posse para tráfico, né? Enfim, na audiência de custódia, mesmo ele tendo essas circunstâncias ali em seu favor, a juíza também converteu essa prisão em flagrante em preventiva, também pela gravidade em abstrato do crime, considerando o alto potencial nocivo da droga, 4 gramas de entorpecente, né? Então é uma crítica que eu sempre gosto de fazer, dessa banalização da prisão preventiva, e o domínio do habeas corpus é fundamental para o advogado que milita na advocacia criminal, né? E não só o habeas corpus nos tribunais ordinários, né? Principalmente eu vejo
o uso desse tipo de ação constitucional nos tribunais superiores, pois, infelizmente, em algumas câmaras de alguns tribunais, ou mesmo em alguns tribunais aqui do país, a gente verifica que o punitivismo é tão grande o punitivismo, que a impressão que dá que o tribunal ordinário é só um mero rito de passagem para o tribunal superior, que esse sim que irá analisar se essa prisão foi conforme o direito, né? O que é um absurdo. Acho que até o Caio, a gente já teve uma conversa nesse sentido, né, Caio, sobre alguns tribunais, a gente observar, né, que parece que é só um mero rito de passagem, né? Infelizmente, digo isso. Com tristeza, eu digo isso. Exatamente. Às vezes parece que o processo penal, na verdade, não é nem só o TJ, mas às vezes, assim, a sensação que dá é que o processo penal é uma mera formalidade, né? Tem que acontecer. A pessoa já está condenada já. Mas ele tem que acontecer só para formalizar isso, sabe? É inacreditável, assim, um dos piores tribunais que tem, colocando em dados estatísticos aqui, pessoal, é o Acre. Assim, tudo que chega lá no STJ e no STF, se não me engano, são 23% a 24% das coisas que chegam lá do Acre, a ordem é concedida. Mas aqui entra num tema que a gente pode até rememorar o pessoal aqui pro episódio do professor João Rafael, que a gente tratou sobre o HC como precedente vinculante, né? Sim, se decisões de habeas corpus tivessem força de precedente vinculante, eu acho que o número de habeas impetrados no STJ e no STF diminuiria, né? Diminuiria consideravelmente. Porque, como está hoje, cada TJ tem um entendimento, não tem segurança jurídica nenhuma, e aí não adianta nada reclamar que a gente vai para o STJ e para o STF por meio de habeas corpus, né? A jurisprudência defensiva deles não adianta nada. Enquanto primeiro e segundo grau não respeitarem entendimentos deles, nós vamos chegar lá, fazer o quê? Enfim, eu acho muito contraproducente a forma como funciona a política criminal hoje e a banalização tanto da prisão preventiva quanto uma condenação. Precisa de muito pouco para condenar uma pessoa, né? E, Caio, lançando mão aqui de dados do sistema CEU, né, alimentado aqui pelo CNJ, a gente observa que a maior parte dos crimes, né, em que as pessoas estão cumprindo pena no Brasil são crimes patrimoniais, lei de drogas e crime contra a pessoa, né, um homicídio em específico, né? Então, só de curiosidade aqui, de pessoas que hoje estão cumprindo pena hoje no crime de roubo, por exemplo, hoje números totais, incluindo regime aberto e semiaberto, né? Estamos aí acima dos 390 mil. Tráfico de drogas, o artigo 33, acima dos 340 mil. Furto, acima dos 230 mil. E homicídio, acima de 120 mil. Então, a gente pode concluir que a maior parte dos crimes aqui disparado são crimes relacionados a crime patrimonial ou drogas e também o crime contra a vida, né? E é curioso que o teu livro também está em sintonia com esses dados, né? Você fez uma divisão do teu livro, justamente um capítulo específico do HC em relação aos crimes contra o patrimônio, um outro do HC nos crimes, né, da lei de drogas, e por fim o HC nos crimes contra a vida, né? E me chamou a atenção também essa tua organização. O que te fez organizar o teu livro nesse sentido, né? Foi o número realmente de julgados, ou é mais a tua atuação como advogado, né? Que está bem relacionado, né, a essas hipóteses? O que te despertou assim, essa vontade de fazer essa divisão por esse tipo de matéria criminal? É exatamente isso que você acabou de trazer aqui. O maior número de prisões que existe no Brasil são desses crimes, né? Eu achei que eu queria atingir desde o início o público de advogados que são jovens, que estão começando agora, e por experiência própria, desde quando eu comecei a advogar, no início, o que a gente pega preponderantemente são crimes contra o patrimônio, são crimes contra a vida, são crimes relacionados à lei de drogas. Então, eu queria atingir esse público de advogados, sabe? Porque é o maior número que existe, né? A gente tem muito mais advogados atuando nesses crimes que estão começando a carreira
citando no início, que eu acho que eu poderia ser mais útil do que aqueles advogados que já atuam em crimes financeiros, crimes contra a ordem econômica, crimes de colarinho branco, corrupção, por aí vai, sabe? Então, aliado à minha ideia, que era atingir o maior número de advogados possível, eu pensei em tratar justamente do que mais chega para a gente no início, né? No início da nossa advocacia, que são esses crimes. Que também, né, por coincidência, né, uma coisa na verdade leva a outra, são a taxa de maior número de prisões do Brasil, que é a lei de drogas e crimes contra o patrimônio e contra a vida. E aí eu busquei, então, na última parte desse livro, trazer isso, né? Trazer entendimentos que foram consolidados, que todos os dias vem decisões nesse sentido do STJ e STF, desses crimes específicos. E aí, o que eu busquei trazer, espero ter deixado isso claro também, é que algumas coisas são aplicáveis em outros crimes também, né? Então, eu peguei o crime contra o patrimônio aí, eu fiz até uma divisão entre prisão preventiva e teses de mérito, né? Então, nos crimes contra o patrimônio, eu tratei, por exemplo, de NPP, né? E o NPP, ele é cabível em outros crimes. O cabível, por exemplo, em outro caminho. Então, assim, eu tentei fazer essa divisão e tentei pegar teses de mérito que mais são aplicáveis em cada tipo de crime. Então, busca pessoal, busca domiciliar, busca e apreensão, eu não tratei em crimes contra o patrimônio, eu tratei no crimes da lei de drogas. Standard probatório, para fins de pronúncia. Óbvio que eu tratei no crime contra a vida, né? Mas eu tratei também da hipótese de não poder condenar só com base em elementos do inquérito, que isso não se aplica só no crimes contra a vida, né? Aplica-se em qualquer tipo de crime. Então, eu tentei fazer esse compilado de entendimentos consolidados da STJ e da STF em cada um desses crimes, dividindo ainda esses entendimentos entre prisões preventivas, que pode, que não pode, e teses de mérito em cada um desses crimes também. Tem um puta de um trabalho, mas, assim, acho que no final ficou legal, ficou didático e é inacreditável, Augusto. Publiquei meu livro, eu terminei de escrever ele no dia 18 de julho. Um mês depois, já tinha um tópico inteiro desatualizado pela GCM. E depois que eu terminei de escrever e foi para a fábrica, veio a decisão do STF, na DPF 995, e aí, menos de um mês depois, já veio a decisão do STJ no HC 830-530, reafirmando o entendimento que eles já tinham em GCM. Então, assim, quando eu publiquei esse livro, eu já sabia que eu ia estar ferrado com as atualizações, né? Porque é um tema que, pelo próprio nome já diz, né? Jurisprudência e tribunais superiores. Isso vai mudando todos os dias. Então, vai ter aí pelo menos umas 2 atualizações por ano, imagino eu. Só um disclaimer, né? A GCM que você se refere é em São Paulo, que é a Guarda Civil Metropolitana, e que outras regiões do Brasil, como é aqui em Curitiba, é a Guarda Municipal, né? Que daí tem essa discussão toda, se teria ou não poder de polícia, se poderia ali fazer essas abordagens, né? Buscas pessoais, como normalmente faz a Polícia Militar. Pô, legal, Caio. A gente está caminhando para o final do nosso programa. Eu também quero deixar aqui aberto o espaço para você, para fazer as suas considerações finais, né? Trazer algum tópico aí que a gente não conversou, que você julga importante falar. E também, principal, né? Você fazer a divulgação do teu livro, né? Onde o nosso ouvinte pode comprar essa tua obra. E também, aproveitando, se quiser divulgar também os cursos, né? Que você também gravou, né? O curso também da HC, Lei de Drogas, fique à vontade. Meu amigo, eu agradeço a receptividade de sempre. Sempre que eu for convidado, estarei aqui. Logo em breve vamos gravar até mais um episódio, né? Voltado para a advocacia jovem, o início da advocacia criminal. Eu gosto muito, eu sou professor e advogado, e eu gosto muito de ajudar, tanto de gente que me manda mensagem, e assim, eu compartilho meus modelos, eu mando precedente, eu sou um cara que acho que a advocacia criminal unida é muito melhor, né? Então eu sempre estou à disposição, quem tiver qualquer dúvida sobre o livro, sobre o curso, ou algum caso concreto aí da advocacia, a minha rede social vai estar aqui embaixo, só me mandar uma mensagem, eu estou sempre à disposição, às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Em relação ao livro, cara, tem no site da editora SEI, né, que foi onde eu publiquei, que é onde eu dou aula também, né? O curso de Lei de Drogas, junto com o professor José Flávio Ferrari, Cristiano Pena e da Mariane Fumari, que também já participou várias vezes aqui, e também o curso de HC, né? Os meus 2 cursos são lá, e o livro foi publicado na editora deles.
Dá para comprar direto lá do site. Inclusive tá muito barato, acho que é R$59,90 por conta da Black Friday. Mas tem muita gente... dado, hein, Caio? 59 um livro técnico, tá dado. É baratinho, né, velho? Bem baratinho. Por isso que eu publiquei lá, inclusive, que eu quis publicar lá. Porque todos os livros lá da Editora 6 são muito baratos. Muito baratos. E a gente não ganha dinheiro publicando livro não, viu, gente? A gente só compartilha conhecimento mesmo. Então por isso que eu quis lá, porque é muito barato mesmo. Quem quiser autografado, aí tem que entrar lá no meu Instagram, no link da bio, sabe? E preencher um formulário, porque comprando direto pela editora não vai autografado. Agora, se quiser autografado, é só preencher o formulário que aí eu compro, chega aqui e eu envio para a pessoa. E é isso, eu espero que o livro ajude, os cursos também. E nunca esqueçam disso, né? A Advocacia Criminal Unida é muito melhor, né? A gente já sofre muito e quem perde com isso geralmente são os nossos assistidos. Se a gente brigar um com os outros e não ajudar uns aos outros, eu acho que piora tudo. Se a gente se unir mais e se ajudar, as coisas vão mais para frente, a gente tem mais chance de êxito. Sem dúvida, eu sou um grande entusiasta da advocacia colaborativa, até porque, modéstia à parte, né, que me perdoem os colegas advogados de outros ramos do direito, mas a advocacia criminal, ela tem essa peculiaridade, né? Não estamos ali tratando de direitos disponíveis, não estamos tratando de relações privadas, né? Relações jurídicas privadas, estamos tratando ali da liberdade das pessoas e lutando contra o poder do Estado, né? Esse monopólio de violência que tem o Estado. Então, todo esse aparato estatal para um advogado sozinho é pancada, não é para qualquer um. Então, é fundamental a gente ter essa união, essa advocacia colaborativa, até para garantirmos as nossas prerrogativas. E, Caio, só para a gente finalizar, passa aí para os nossos ouvintes onde que eles podem te seguir no Instagram. Qual que é o teu perfil no Instagram? @ Descriminalize, que eu sou um defensor ferrenho da diminuição da expansão do poder punitivo, obviamente. E o meu perfil pessoal, que eu compartilho algumas coisinhas também, é Caio Domingues. O Caio com 2 As. São esses dois os meus perfis no Instagram. Legal. De qualquer forma, eu vou deixar também aqui na descrição do episódio para você, ouvinte, conferir onde pode comprar o livro e também para seguir o Caio no Instagram. Caio, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo aí, passou rapidão, foi um prazer falar contigo. Eu quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Também te peço a gentileza de me seguir no Instagram, no perfil augustorodrigues.criminal. Eu também gosto ali de compartilhar conteúdo voltado à advocacia criminal e sempre a jurisprudência voltada à advocacia criminal, tá certo? Esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço.